Então, olá pessoal, deixa eu já abrir aqui. Nossa aula de hoje é sobre o método do ponto fixo. A gente já viu isso na aula presencial, mas vamos rever aqui qual que é a ideia do método do ponto fixo. O método ponto fixo consiste a gente quer achar a raiz da função. Então a gente quer um x tal que o f de x seja zero. Só se essa função depende de x, eu consigo reescrever essa função, essa equação aqui, de uma maneira diferente. Equivalente a ela é eu escrever que x é igual a uma φ de x. Com qualquer função eu posso escrever isso? Posso. Por exemplo, vamos pegar a função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1 igual a zero. Então pega essa função aqui. Como que eu posso escrever ela dessa forma aqui? Existe um monte de maneiras, né? Uma delas é escrever passo menos 1 para o lado de cá, passo 3x ao quadrado somando, e está como potência cúbica, passa como raiz cúbica. Uma outra maneira de eu escrever isso aqui, uma outra φ, é eu aqui, vou passar tudo para o outro lado e vou ficar com esse x ao quadrado aqui. Então vai ficar menos 1 menos x ao cubo. O menos 3 está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. Então escrever tudo negativo é a mesma coisa que escrever tudo positivo, né? E está com uma potência quadrada. Esse mais 1 ficou feio aqui. Deixa eu voltar aqui. Posso escrever sendo mais 1 mais x ao cubo mais 3. E está com uma potência quadrada, eu posso passar como raiz quadrada. Isso é uma φ. Consequentemente, eu posso fazer a mesma coisa com menos. Posso também escrever isso aqui sendo x vezes x ao quadrado. Deixa eu escrever aqui no rascunho. X vezes x ao quadrado. Passo isso para lá e isso dividindo. Então x fica sendo menos 1 mais 3x ao quadrado. Menos 1 mais 3x ao quadrado dividido por x quadrado. Então essa aqui também é uma φ. E aqui eu poderia, ao invés de passar o x dividindo, né, e depois passar a raiz. E existe mais um monte. Eu posso escrever x ao cubo sendo x à sétima sobre x à quarta e dar um jeito de fazer. Ou seja, para cada função existem infinitas φ's. Certo? Beleza, mas qual que é a ideia do método? Então a gente já sabe como determinar essas φ's aqui. Certo? Mas então qual que é a ideia do método? Deixa eu criar um outro arquivo aqui.
Então, o que é a ideia desse método? A gente quer escrever sempre, em vez de f de x igual a zero, a gente quer que x seja igual a uma φ de x. Certo? Então vamos fazer um desenho aqui. Deixa eu usar a régua. Então desenhei uma régua aqui. Desenhei aqui meu plano cartesiano. Vou desenhar uma curva aqui qualquer. Desenhar a minha φ. Não, ficou muito ruim. Na verdade era aqui que eu queria. Então desenhei essa curva aqui. E agora eu vou desenhar a reta y igual a x. Então essa aqui é a reta y igual a x. Essa daqui é a minha φ de x. Qual que é a minha solução? Minha solução geometricamente aqui é onde as duas curvas se tocam, né? Porque eu quero que x seja igual a φ de x. Então é exatamente nesse pontinho aqui. Aqui é o meu x barra. Certo? E o que é a ideia do método? Eu, a partir de um chute inicial, eu vou dar meu chute inicial aqui. Eu venho, calculo meu φ de x. Meu φ de x0. Esse pontinho aqui. Aí, a partir desse pontinho aqui, eu vou ver onde esse pontinho bate na reta. Ou seja, bateu aqui. E aqui, então, é o meu x1. Então, eu pego desse pontinho aqui, x1, que tem coordenada x1, vejo onde ele bate na reta de novo. Bateu aqui. Vou até na reta. Aqui. x2. Vejo onde bate na curva. Onde bateu na curva, vou para a reta. x2. Até quando? Até quando estiver aqui bem próximo da raiz, né? Ou seja, quando a distância entre meu x e a raiz for bem pequena. Então, eu posso ter alguns critérios de parada. Ou xk menos 1 for menor que o erro, ou que o módulo de f de xk seja menor que o erro. Certo? Então essa é a ideia do método do ponto fixo. Então a gente viu qual que é a ideia geométrica do método ponto fixo. Mas vamos ver sobre a convergência. O método ponto fixo ele tem uma desvantagem, entre aspas, porque muitas vezes ele não converge. No entanto, existe um teoreminha que dá 3 características para o método ponto fixo converge. O método ponto fixo converge se, primeira propriedade, a minha f já tem que ser contínua. No entanto, a f, a φ e a φ' também precisa ser.
Segunda propriedade me diz que o módulo da minha f' de x tem que ser limitada por um m, e esse m menor que 1 para todo x pertencente ao intervalo. E a minha terceira propriedade, o meu chute inicial tem que pertencer ao intervalo também. Então, eu tenho que pegar um intervalo centrado na minha raiz, onde tanto a minha φ de x quanto a minha φ' de x sejam contínuas nesse intervalo, e a minha φ' de x tem que ser limitada por um valor menor que 1. Derivada menor que 1, ou seja, a curvatura em qualquer ponto da curva, dentro desse intervalo, tem que ser menor que 45 graus, né? Onde a tangente é 1. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo do método ponto fixo. Então vamos pegar uma função aqui, vamos pegar uma função f sendo Então vamos pegar a função f de x, x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 10. E o meu intervalo entre 1 e 2. Existe um monte de filinhas aí. Eu, em particular, eu vou pegar essa filinha aqui. Raiz de 10 sobre 4 mais x. Ou seja, eu passei esse 10 para o outro lado, coloquei x em evidência aqui, x ao quadrado em evidência aqui, passei o 4 mais x que sobrou dividindo e passei a raiz quadrada. Um exercício aí, vocês verificarem que realmente existe essa φ aí. Então, como que seria o procedimento? Deixa eu até colocar uma régua aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos colocar aqui a nossa interação. Nosso xi e o nosso φ de xi. Eu nem vou discutir o erro. Então, minha interação zero. Eu posso colocar aqui qualquer valor entre 1 e 2. Eu, em particular, vou colocar como x0, então, 1,5. Então, eu vou calcular aqui. O primeiro eu vou fazer, o resto eu vou só jogar. Meu φ de 1,5 é raiz de 10 dividido por 4 mais 1,5. 5,5. Então, eu tenho que o φ, jogando aqui na calculadora,
é 1,348399. Vou para a segunda interação. Nem vou colocar régua não, vou fazer o risco aqui mesmo. Esse valor passa a ser meu xi. Aplicando aqui, substituindo x por 1,348399, a gente tem 1,3673389. Então, agora na minha interação 2, esse valor passa para ser aqui. E eu aplico lá na função de novo. 10 sobre... Deixa eu jogar aqui de novo. Fechei a calculadora sem querer aqui. Então é 10 sobre... 5,367389. Então dá 1,364955. Então já está mantendo aqui. Aí a gente tinha que ver qual que era o critério de parada que a minha questão deu. A questão aqui não deu, mas se a gente considerasse que era o módulo do f de x menor que 10 a menos 1. Então teria que pegar esse valor aqui, aplicar na função e ver quão próximo isso está de zero. Mas isso eu vou deixar para vocês fazer. Então o método ponto fixo é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.